dar o play aqui mais uma vez, para você que está me vendo, para você que está me ouvindo. Eu estou muito feliz, hoje a gente está com uma convidada, mas já apresento. Muito obrigada por estarem aqui no 4º episódio. Vamos falar sobre filosofia de uma forma leve, engraçada e gostosa. E eu estou muito feliz mesmo, porque está começando agora o novo episódio de A Filha do Padre Oficial, e eu juro que é oficial. Inclusive o padre está aqui do meu lado, que também é meu pai, ex-padre, tá, gente? E Yasmin maravilhosa, Yasmin Marinho, que é atriz, modelo, acaba de apresentar pra gente, que o currículo dela, gente, tem que falar, vai, fala aí. É gigante. Igual a Stephanie falou, eu sou atriz, modelo, bailarina do Faustão. Eu sou formada em bacharel em artes e design. Fiz pós-graduação em moda. Atualmente trabalho com rede social também. Eu vou me tudo. jogando. Eu gosto. Ela faz moda, inclusive ali atrás eu perguntei pra ela, tá boa minha roupa, amiga? Porque, né, tem que dar uma crítica. E o meu pai, né, pai? Se apresenta aí, quer dizer, se reapresenta. É um prazer estar aqui participando desse projeto, encabeçado pela minha filha, Stephanie Paula, né? E ao lado aqui da Yasmin Marinho, que também é uma pessoa muito conhecida no meio artístico, na televisão. Então é uma satisfação muito grande poder participar. Nossa, também, com pai. essas duas celebridades aqui, né? Celebridade aqui é você, o padre. Né? E apenas para me apresentar, porque sempre é bom para as pessoas saberem quem está falando e com quem estão interagindo. Eu sou Adelmo José da Silva, sou professor emérito da Universidade Federal de São João del Rei, onde trabalhei por 34 anos. Sou graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tenho também a minha especialização em Filosofia, também pela mesma Universidade Federal de Juiz de Fora. O meu mestrado e o meu doutorado pela Universidade Gama Filho. E o meu pós-doutorado realizado entre os anos 2013 e 2014 na Universidade de Granada, na Espanha. E agora, recém-aposentado... A gente ficaria horas aqui, porque é um currículo. Recém-aposentado, fui convidado pela minha filha a participar desse projeto, que está me encantando, sinceramente. Ai, que Stephanie? bom. Está me encantando. Falando em cantos, então, vamos puxar já, então, para as realidades dos dias atuais. Acho que principalmente pós-pandemia, já incluindo a filosofia aqui na nossa sala, que é sobre a questão de equilíbrio nas emoções, né? E acho que nada melhor do que a gente falar sobre os estoicos para poder falar sobre esse assunto, que é sobre a gente pensar na importância, que é o que ele defendia, sobre a gente nem sentir alegria ao extremo, nem raiva ao extremo, que ele, inclusive, e a gente sabe disso. Quantas vezes a gente age pela emoção, a gente está muito apaixonada, a gente fala coisa que depois a gente se arrepende, a gente está com muita raiva, a gente fala coisa que se arrepende. Eu acho que é uma realidade muito do nosso dia. Sempre foi, e eu acho que pós-pandemia ainda mais, porque abriu a porta do mundo, ou a gente saiu com muita vontade de viver, muito apaixonado, ou a gente saiu com muita raiva de toda a situação. Então, com certeza, está tudo desequilibrado. E o estoico fala sobre essa necessidade, né, pai? Sim, com certeza. Na verdade, você deve ter se deparado com situações junto ao seu convívio, no ambiente que você trabalha, no ambiente que você frequenta, onde as pessoas perguntam assim, como agir diante do sofrimento? Do caos. Né? Principalmente nesse período de pandemia, não é, Yasmin? Sim. Como agir diante do sofrimento, né? Porque nessa pandemia, por exemplo, houve um momento em que o sofrimento era algo distante e que você assistia pela televisão, acompanhava pelos jornais, mas na medida em que as contaminações foram aumentando, o número de mortos em decorrente do vírus foi aumentando, nós passamos a conviver com isso na nossa própria vizinhança, no nosso próprio condomínio, no nosso prédio, no nosso meio de trabalho. Então, tornou-se muito comum as pessoas perguntarem, né, qual o sentido do sofrimento, como se portar diante do sofrimento, né? Exato. E paralelo a essa pergunta, também é muito comum nós encontrarmos dentro dessa situação as pessoas perguntando assim, e qual deve ser a postura sábia diante daquilo que nos proporciona o prazer, diante daquilo que nos proporciona a satisfação, né? Então, o estoicismo é exatamente esse momento da filosofia em que essas questões são debatidas de uma maneira assim bastante intensa, né?
o fundador do estoicismo, Zenão, que viveu naquele período de aproximadamente muito tempo 335 a 264 a.C., né, Zenão, ele abordou muito essas questões, a questão do prazer, né, a postura do homem frente ao prazer, a postura do homem frente ao sofrimento, qual o sentido da vida. Legal falar sobre prazer, porque vou jogando para Yasmin, a nossa realidade, que é um pouco mais nossa, viu, pai? Rede social. Agora a sua também, que agora ele tem Instagram, viu, gente? A filha do padre oficial, que também é dele. Sigam lá, inclusive. Exatamente. Arroba a filha do padre oficial, né? É isso aí. Quero ressaltar também que eu passei por essa experiência. Eu fui... a vida é feita de experiência, a vida é feita de momentos, e tudo que acontece em nossa vida tem o seu proveito, tem o seu lado positivo, né? Eu tive a experiência também de estudar em seminário religioso, me ordenei padre, fui padre por um período aproximado de 10 anos, mas depois repensei a minha opção e me licenciei, né? Se encontrou com a minha mãe. Para mais detalhes, assista o podcast, o primeiro podcast, onde ela conta tudo com muito detalhes sobre esse encontro. Perfeitamente. Então, acho que a gente pode seguir também falando de prazer, né? Tem a ver. Isso. Yasmin, esse dia a gente estava conversando sobre essa questão de ser, nosso dia a dia, principalmente a gente que trabalha com redes sociais, você mais ainda do que eu, inclusive sigam Yasmin lá também no Instagram. Pode falar aí, amiga. @YasminMarinho_ e Yasmin com Y. Pronto. E N de natureza. Porque ela é muito natural. Eu amo. Sobre essa questão da gente depositar os nossos prazeres, né? Agora fugindo um pouco lá da época desse tempo aí, nosso tempo, nas redes sociais, né? A gente acredita postar uma foto e ficar ali curioso para quantas curtidas, quanto de engajamento, e hoje as ferramentas do Instagram deixam cada vez mais a gente louco. Então, tá totalmente relacionado a prazer e desprazer, porque é uma expectativa que a gente deposita naquela ferramenta, naquele conteúdo. Sim. E que não é, e que pode ser uma dopamina momentânea, né? A gente sabe. É um excesso de prazer que se transforma em vício. E aí vem o descontrole, que é justamente o oposto do que a gente está falando, né? Sim. De tentar controlar as emoções num nível, né, que dá pra ficar tranquilo. Por exemplo, eu tô feliz, tudo bem, eu aceito a minha felicidade. Eu estou triste, eu aceito a minha felicidade. Não tentar combater o que você tá sentindo, não é mesmo? Artifícios. Tô indo pra linha certa? Certíssimo. Aliás, filosofia é um tipo de conhecimento muito diferente das ciências exatas, né? Porque ciências exatas você age assim, 2 elementos somados com mais 2 elementos, nós temos como resultado... 2. 2 elementos. Deu ruim aqui, gente. Volta para a recuperação de matemática. Olha. Dá 4. Se eu tenho 2 elementos somado com mais 2 elementos, eu tenho como resultado 4 elementos. Então isso se chama exatidão. Agora, a filosofia, enquanto parte das ciências humanas, ela não trabalha com exatidão. A filosofia, ao contrário, ela trabalha com reflexão. É uma reflexão em torno de um determinado objeto. Sim. Então, é muito diferente das ciências exatas. Então, não existe aquilo que é certo, aquilo que é errado. Existe aquilo que é manifesto. Sim. Né? Uma reflexão que se manifesta, isso é filosofia. E podemos fazer reflexões sobre objetos variados. Por exemplo, eu me lembro até que durante o período em que eu trabalhei, esse longo período de 34 anos em que eu fui professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, trabalhando no departamento de filosofia, eu me lembro, sim, que frequentemente outros cursos pediam a disciplina filosofia. E a filosofia era direcionada para aquele curso. Né? Então, por exemplo, filosofia aplicada à psicologia, filosofia aplicada à administração, filosofia aplicada à economia. Então, ou seja, a filosofia ela não tem... É ampla, né? A filosofia é sobre perguntas em vida, né? Sobre as questões que a gente não... A ciência por si só não responde, então a gente vai questionar na filosofia. Porque o que vai caracterizar bem a filosofia e em relação às outras áreas do conhecimento é que muitas das áreas do conhecimento elas têm um objeto só.
né, em cima do qual ela se debruça. E a filosofia, ela se debruça sobre objetos diversos, né? Quando estamos falando aqui do estoicismo, por exemplo, né? Como é o caso que nós estamos falando aqui hoje, conversando, né? Nós vamos ver que o estoicismo vai se debruçar sobre um objeto, que é o prazer, né? A forma de enfrentar o sofrimento, a forma de viver bem a vida, né? Então, são esses os objetos. Yasmin, né? Agora ele está perguntando se é isso mesmo, Yasmin. Também você perguntou para ele se é, agora ele está perguntando para você se é isso. Não é porque a Yasmin até porque os dois estudaram na mesma faculdade. Na mesma faculdade. Você é de Juiz de Fora, Sou né, de Juiz de Yasmin? Fora. Juiz de Fora. Uma cidade pela qual eu tenho um carinho muito grande, porque foi ali que eu comecei a estudar, nos idos anos de 1974, 75, eu estava chegando lá para iniciar os meus estudos. Faz tempo, com nem era viva, obviamente. De E eu acho que falando também sobre essa questão, a gente pode focar no materialismo. Ele fala sobre não depositar as nossas felicidades no materialismo. Eu acho que isso é muito também do nosso tempo, muito porque real. A gente compra um celular, já sai esse celular 2, 3, 6, 12, sei lá qual número que tá aí. Eu nem tô usando marca aqui, mas vocês já entenderam. Não tô falando sobre nada aqui. Mas é essa necessidade da gente pegar as nossas dores e entender e depositar isso no materialismo. O capitalismo selvagem está aí para poder se alinhar a esse desequilíbrio emocional e fazer com que a gente... E tentar fazer a gente entender que a nossa solução está nisso, quando está totalmente errado. A gente não tem que se apegar a materialismo, e ele já sabia disso desde então, mas acho que a gente não aprendeu ainda, né? Na verdade, existe uma forma de comportamento em que as pessoas depositam a realização delas na vivência do prazer, né? Seria assim uma forma de hedonismo. A busca constante, a busca intensa, a busca total do prazer e depositar no prazer, apenas no prazer, a sua forma de realização. Então, por exemplo, você citou aí o caso de ir a uma loja para comprar um celular. O celular tem as suas grandes vantagens, né? Principalmente no mundo de hoje, né? Nós viemos para cá, para o estúdio agora há pouco, e o celular nos foi tão útil, né? Quando nós pedimos o serviço de um Uber. Quando ele errou totalmente o caminho e me levou parar em outro lugar. E eu tive que me posicionar. Meu pai é muito... Gente, vocês não têm noção. Meu pai, com toda a clareza dele, falou, acontece, é cidade grande. Eu já saí pé da vida. Acontece, é cidade grande. Mas então, voltando à questão do celular, né? Uma coisa é você adquirir um aparelho de celular, por exemplo, né? Com o objetivo de que aquilo lhe ajude no dia a dia, de que aquilo lhe proporcione maior funcionalidade durante o seu dia. Agora, outra coisa, e aí eu quero chamar bastante atenção para isso, é você depositar no celular que você comprou, né, a esperança da sua realização. Aqui está um celular. Exato. E através desse celular eu terei prazer. Exato. Né? E ali é nesse prazer em que eu vou me realizar. Então, essa é a questão, né? É aquilo que você falou aí, né? Fez menção, que é a questão do consumismo, que tem muito a ver com o hedonismo. Eu depositar a minha esperança de realização apenas nos bens materiais. Então, o que o estoicismo vai dizer sobre isso? Não vou adiantar, né? Mas tem o capítulo não aí. Não vou adiantar agora, né? Mas o estoicismo se posiciona frente a isso. Como que ele vai se posicionar frente a isso? Eu devo depositar todas as minhas esperanças de realização no prazer? Nas coisas materiais? O epicurismo, né? Nesse sentido, epicurismo. A gente está falando sobre estoicismo, e aí tem um episódio que explica um pouco mais aprofundado disso no epicurismo. Exatamente. É legal esse negócio de falar que é dopamina, que você estava falando sobre a questão de que já é comprovado que tem os mesmos efeitos, né? Tem uns estudos que comprovam que quando você posta uma foto, você fica esperando que a pessoa curta, comenta, e quando a pessoa não curte, você, minha foto tá ruim. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu gostei tanto, ninguém curtiu, né? Então, tem umas pessoas fazendo uns estudos que comprovam que essa espera, né, de likes, de afeto, que a gente coloca as coisas na internet, essa espera de volta, tem uma ação no nosso cérebro que ela como é que fala? Ela converte... em dopamina. E aí, toda vez que você pega o celular, assim, nesses microsegundos de tédio, você tá buscando essa dopamina. Ai, tô fazendo nada aqui, tô esperando um ônibus. Vou mexer no celular.
ai, a conversa tá ruim, vou pegar aqui o celular. E é sempre isso. E a gente posta a foto, a gente pega o negócio de novo, e eu tô sim. aqui falando de mim mesmo. Aí você vê lá, nossa, Sim. ninguém curtiu, tá ruim, vou apagar. Tá ruim. Acontece. E aí, esse sentimento, né, faz você ficar viciado. E tem estudos que estão falando que esse uso exagerado das redes sociais Que volta estão no viciando, desequilíbrio. estão viciando as pessoas num nível que estão comparando com cocaína. Com aquele momento prazeroso da droga, da cocaína e de outras drogas. Que é Sim. esse uso. E observem também, ainda dentro dessa linha de reflexão dela, que muitas das vezes, quando não há correspondência, né, vamos ver, eu esperava 1000 curtidas aqui, mas tive apenas 100. Você se frustra. Gente, meu pai tem muitos seguidores no engajamento. E tem pessoas que sofrem com isso, né? Sofrem. Sofre totalmente. Então, ou seja, aí seria o seguinte, eu estou depositando nas curtidas, né, o motivo da minha alegria, o motivo do meu prazer. Se eu tiver ali 1000 curtidas, eu vou me sentir bem, eu vou sentir prazer com aquilo. Mas como eu tive apenas 100 curtidas, então tem certas pessoas que fazem desse Se desencantam fato lá. Sim. um motivo assim de sofrimento e acabam sofrendo mesmo. Sofre. Sofrendo mesmo, né? Acabam perdendo sono, perdendo apetite, ficam mal-humoradas. Sim. Né? Olha, isso Então, desencadeia a ansiedade. desencadeia As pessoas estão cada ansiedade, vez mais ansiosas. É. Os adolescentes cada vez mais ansiosos. A nossa geração é a geração que mais precisa de terapia. Mas, Mais pessoas estão buscando terapia. Principalmente vinculado à necessidade de esperar do outro. E fala um pouco disso também, Platão, né? No nosso segundo episódio, que é sobre a questão do... Que tem a ver, na verdade, porque ele fala sobre o amor, dessa coisa de você encontrar no outro aquilo que falta em você. E aí, agora, nesse caso, a gente está depositando no aparelho, né? No celular ou em outras ferramentas, seja elas físicas ou não, no sentido de esperar a cura para algo psicológico naquilo. Né? Então, a gente não deve esperar no outro. Vamos lá se autoconhecer, entender que tudo que falta na gente está dentro da gente. A gente não precisa depositar em nada externo. Tá bem, né? Ainda que o outro não seja algo material, mas o outro, se ele é visto enquanto fonte de prazer, fonte de alegria, fonte de satisfação, né, Yasmin, Stephanie e Paula, se o outro ou a outra são vistos como fonte de prazer e de realização, e eu deposito a minha esperança de realização, de alegria, de prazer no outro, vai ser falho. e se eu tenho uma decepção, se por acaso eu venho a ter uma decepção, aquilo me provoca também sofrimento, me provoca dor, né? Ansiedade. Me provoca as grandes doenças dor, do né? E século. aí eu vejo assim, a vida para mim perdeu totalmente o sentido, Exatamente. porque o outro, a outra era quem me proporcionava satisfação, prazer, alegria, e eu não estou tendo isso mais agora, né? Então criou-se um vazio tão grande dentro de mim que a minha vida perdeu o significado, perdeu o sentido. Uma Mas não distorção, vamos né? perder o nosso norte. Foco. Né? Sim, vamos Então, lá. o nosso norte é exatamente isso, o estoicismo. O que o estoicismo vai nos falar sobre isso? Né? Ora, apenas adiantando um pouco, não resposta. A filosofia não tem resposta. A filosofia não responde com exatidão. A filosofia reflete. Né? A filosofia traz uma reflexão para ser conhecida, para ser, às vezes, até questionada. Mas algumas pessoas podem pensar, e a minha maneira de interpretar, que seja uma forma até um pouco equivocada, né? Ao dizer que o estoicismo prega a abstenção total do prazer. Dizer que o estoicismo sugere um estilo de vida em que a pessoa tem que fazer uma abstinência total do prazer e viver única e exclusivamente em função do sofrimento. Mas parece-me que não é bem assim. Né? O estoicismo, ele sugere, ele aponta que a esperança de felicidade, a esperança de realização, a esperança de alegria, ela não deve ser depositada Em nenhum extremo de sentimento. integralmente no prazer. No prazer. Porque uma forma de se viver é esta. Eu deposito no prazer, né? Eu deposito, não no prazer, na busca do prazer, a minha realização. Mas acontece que nem sempre você consegue
obter o prazer. Nós citamos exemplos aqui agora de um amor não correspondido, de uma amizade não correspondida, né? Poderíamos citar exemplo dentro ainda dessa forma dessa conversa que nós estamos tendo aqui, de uma ingratidão vivenciada, né? Sim. De uma ingratidão, né? É comum isso, né? E aí, se você deposita a sua realização apenas na espera, né? Na expectativa de um reconhecimento por aquilo que você faz, de uma correspondência por um amor vivido intensamente por você, e você não obtém essa correspondência, então você sofre. Então, o que o estoicismo nos propõe? O estoicismo propõe mais ou menos nessa direção. Olha, o prazer, ele deve ser vivenciado com sabedoria, deve ser vivenciado com moderação. Você não Seria mais ou menos o fazer e não esperar em troca, tipo isso? No sentido de você fazer por você e não na expectativa de que o outro vá corresponder? Sim, Stephanie, Paula. Pode ser nesse sentido mesmo, né? Stephanie Paula, minha filha. Tô achando ele tão formal, desde que eu deixei ele falar Stephanie Paula. Eu sou sua filha, pai. A filha do padre, né? A filha do padre. A filha do padre. Mas pode ser por esse caminho mesmo que você está dizendo aí, né? Eu não criar grandes expectativas em relação às pessoas, eu não criar grandes expectativas de que um objeto possa me proporcionar o prazer, a realização, né? Eu não criar grandes expectativas de que um determinado momento ele vai me trazer plenitude em termos de alegria, né? Então, o estoicismo propõe uma sabedoria, uma postura sábia e inteligente frente à vida, no sentido de não apostar todas as fichas, o termo que eu uso aqui, né? Não apostar todas as suas fichas na expectativa de uma correspondência, na expectativa de um prazer que eu estou esperando obter, né? Troca. Isso. E eu acho que também se colocar de frente com as dores. Ele fala sobre essa necessidade de você lidar com tudo. E de quando você se põe em frente a possibilidade de algo dar errado, ele defende isso, né? Não sei se isso é o nosso dia a dia. A gente tem medo das dores. A gente se colocar de frente com talvez dar errado um projeto que a gente tem em mente, com talvez a gente se levantar para ir para academia e não conseguir ir, quantas vezes isso acontece. Ele fala sobre a necessidade da gente lidar com a possibilidade do não, né? A gente tem que lidar de frente, porque quando de fato isso acontecer, a gente já vai estar preparado. Então, tem a ver também, às vezes, com nossos próprios castings de modelo, né? A gente pode jogar até para isso. A gente vai fazer casting super... feliz, ai meu Deus, acho que vou pegar, acho que vai acontecer, chegar lá não acontece. Então, se a gente já for preparado do tipo, na ideia dele, né? Se a gente já for preparado, não, vou lá fazer o casting, mas eu não vou pegar. Então, quando você realmente, de fato, não pegar, você não se frustrou. Porque você já foi com a ideia de não pegar. Só que assim, aí é um pouco demasiado, né? Muito pessimista. Sim. Mas é um pouco do que ele defende, da gente já ir na ação, né, no sentido de dar errado. Porque quando dar errado, você já está preparado. É bem pessimista, mas talvez seja uma ferramenta de defesa. Como é que normalmente funcionam esses castings? Yasmin, conta pra mim. Porque existem situações em que a gente não é muito familiarizado com elas, né? Eu sou familiarizado com o mundo acadêmico, universidade, biblioteca, e não sou muito familiarizado com o mundo artístico. Talvez seja uma curiosidade até de quem está assistindo ou ouvindo. A Yasmin já é mais apta a falar. Então, é uma seleção, por exemplo, uma marca de roupas, ela quer fazer uma sessão fotográfica com uma modelo, eles passam para agências de modelos como que eles querem, eu quero a menina mais alta, o que eles querem assim com a pessoa. E aí, essa agência de modelo vai lá, vou falar um nome ridículo, cardápio, seria um cardápio. Cardápio. Coisas aspas. O cardápio. Todas as modelos lá, e eles escolhem as pessoas que eles acham que deveriam fazer o teste, que se enquadram no perfil que essa marca pede. Essas modelos vão e faz o teste. Às vezes o teste pode ser presencial, pode ser virtual, às vezes é um vídeo se apresentando, olha, meu nome é tal, às vezes são fotos. E você acha que isso, agora já que ele puxou pra você você acha que isso gera ansiedade, frustrações? Tem a ver com isso, não tem? Também, porque você espera, né? Teve vários testes que eu fiz, a pessoa falou, olha, você tá editada. Editada seria... Quase lá. Quase lá.
quase que é você. Aí eu falei, nossa, eu tô editada, vou passar. Já conta até com o dinheiro, já faz até planos pra vida. 50 mentira. meninas lá e eu fui escolhida, eu tô editada. E são várias meninas, várias. Dias atrás eu jantei, né? Fui convidado a jantar com um grande profissional dessa área, mas conversamos pouco sobre isso, não conversamos muito sobre isso, que é o Dilson Stein. É um grande profissional. Fiquei assim impressionado durante o jantar, ele me contando sobre essa experiência, mas não contou assim, especificamente como funciona o casting. Contou-me sobre as grandes descobertas feitas por ele e tal, né? Bom, mas não é o caso, a gente está falando aqui agora. Mas eu acho ótimo a gente, porque afinal de contas é essa a ideia, a gente trazer para cá diversidade de assuntos e que legal você ter essa curiosidade sobre o mundo da moda, assim como a gente também. Porque assim, eu tenho muita curiosidade de muitas coisas da vida. A filosofia foi introduzida na minha vida pelo meu pai desde criança, a gente sempre debateu, a gente sempre falou sobre assuntos, ele sempre me trouxe essa ideia de questionar o óbvio, de pensar com a minha cabeça, mas é muito por alto, assim, o formado aqui, de fato, é o meu pai, eu leio muito, eu busco aprender, eu escuto, leio, roubo, inclusive, os livros do meu pai, inclusive tem que devolver aquele lá, né, Cartas para Sofia. Mas realmente é migrar, e a Yasmin é uma pessoa extremamente inteligente, ela inclusive, gente, é a nova Van Gogh atual, que ela pinta lindamente, inclusive tá me devendo uma pintura. Real. A gente tem que marcar, de fazer uma pintura junto. E ela tem muito esse lado, né, pra quem tá ouvindo, pra quem tá vendo a gente, de depositar talvez essa dopamina momentânea em coisas que ela acredita trazer uma dopamina culta e duradoura, que é em pinturas, ela procura ouvir boas músicas. Não tô aqui classificando o que seria boas músicas, tô falando sobre os nossos gostos em comuns. Depende do dia. Às vezes. Não deixa de ser boas, são sexta-feira, aquele funk. De repente, umas mais animadas, que são boas também, imagina. Mas é muito legal isso, essa sala aqui, né? A gente poder conversar do mesmo assunto com várias ramificações. De maneira descontraída, né? Sim. Mas ainda, como eu estava falando, em relação ao sofrimento, você mesmo, né? Você que participa, que está participando aqui desse podcast, né? A Yasmin, Marinho, a Stephanie de Paula, sua minha filha, né? Vocês, né? E eu também me incluo nisso, né? Devemos já vivenciamos situações em que nós, diante do sofrimento, nós perguntamos assim, é possível fazer alguma coisa diante desse sofrimento? Fica questionando o sofrimento, né? Isso, por exemplo, é uma doença na família, é um amigo que está doente, é algum acontecimento ruim que se dá no nosso meio. Então nós perguntamos assim, como agir diante do sofrimento? Essa é uma pergunta muito ligada ao estoicismo, como agir diante do sofrimento. Até você aí que está participando aí desse podcast deve ter vivido situações na sua vida em que você pensou assim, diante desse fato que aconteceu aqui na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, como eu devo me importar, como lidar com isso? Esse momento da pandemia, por exemplo, né? Principalmente agora, né? É um amigo que contraiu o vírus e que foi preciso ser entubado, é a família que perdeu alguém com esse vírus. Então as pessoas perguntam, como agir diante do sofrimento da perda? O estoicismo tem uma resposta para isso. Então vamos escutar, porque eu tô precisando. Eu tô aqui atenta já. A gente sofre, né, menina? A gente sofre, menina. Existem situações diferentes, né, Yasmin? Vamos lá, solução. E Stephanie Paula, olha, alguns podem ter uma atitude assim de revolta. Revoltar com o sofrimento. Puxa vida, por que isso foi acontecer comigo? Eu sempre fui uma pessoa tão leal, uma pessoa tão religiosa. Eu sempre fui uma pessoa assim que sempre procurou praticar o bem. Por que o sofrimento foi acontecer na minha família? Por que o sofrimento foi acontecer com o meu amigo, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão? Né? As pessoas, algumas ficam revoltadas. Me lembro até agora. Me lembro aqui de um livro da Bíblia, o livro de Jó, que vocês devem ter ouvido falar. Sim. O livro de Jó. Jó, ele é experimentado. Jó, ele é experimentado no sentido de ele poder mostrar até quando ele suportaria o sofrimento sem se revoltar contra Deus. E aí,
Deus permite que o sofrimento vá acontecendo paulatinamente, de forma progressiva na vida dele. Né? Primeiro, a doença, ele é abatido por uma doença, depois a família dele também é acometida de doenças. Enfim, sofrimentos e mais sofrimentos vão acontecendo na vida dele. E aí ele vai questionando o tempo todo. O livro de Jó, independente da questão religiosa, é um livro muito interessante de se ler. Porque o Jó, à medida em que o sofrimento vai acontecendo na vida dele, ele vai questionando, perguntando o porquê daquilo. Ele, que até então era um homem muito justo, muito correto, cumpridor de suas obrigações, então ele começa a se considerar um homem injustiçado. Mas ele tinha reações assim? Ele questiona Deus ali no livro denominado Jó. Ele questiona Deus e se sente injustiçado. Fala, não, isso não podia ter acontecido. É como se ele estivesse dizendo assim, isso não podia ter acontecido comigo. Eu sempre fui correto, eu sempre fui cumpridor das minhas obrigações, eu sempre tive respeito e temor a Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Né? Mas no final, ele tem uma compreensão de tudo isso, né? E aí aquela revolta que ele teve, né, durante o momento de questionamento, durante o período de sofrimento, no final ele entende que Deus permitiu que o sofrimento entrasse na vida dele para que ele se tornasse mais sábio. Sim, é porque é sobre Tanto isso. É que o livro termina com uma frase muito interessante, que é mais ou menos assim: Senhor, agora sei que tu podes tudo. Sabe? Então, assim, eu não estou aqui querendo fazer propaganda. Querendo voltar a ser padre, pai? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo o seguinte. Não me deixa. É um livro muito interessante, mas que está relacionado com isso que eu perguntei, que é uma das perguntas do estoicismo. Sim, não, né? Brincadeiras. Como agir diante do sofrimento? Desculpe, eu te interrompi. Não. Como agir diante do sofrimento? Então, alguns têm uma atitude de revolta. Né? Já outros não têm uma atitude de revolta, mas têm uma atitude de apatia, não fazem nada diante do sofrimento. Né? E aí é um pouco de niilismo também, né? Que a gente vai falar sobre isso, sobre ser ativo ou passivo. Porque acontece as nossas perguntas, as nossas questões, e aí temos sempre duas opções. Questionar aquilo e agir, ou questionar aquilo e se paralisar. Né? Nietzsche fala sobre isso, a gente vai gravar sobre isso bem em breve, vamos soltar aí esse outro podcast. E também me chama a atenção para algo que também é nosso, que é sobre a resiliência, né? Que trazendo todo esse contexto aí para a nossa atualidade, é sobre ser resiliente. É sobre ter as dificuldades, sobre acordar, acontecer algumas desgraças, né? Desgraças é a falta da graça. E a gente ter que lidar, que a gente precisa ser persistente, bater de frente no sentido de continuar caminhando e ser resiliente. E é uma filosofia que é muito do nosso cotidiano e muito do nosso dia a dia, principalmente pós-pandemia, principalmente durante a pandemia, né, que a gente teve essas situações de desastres a todo momento, de ligar a TV e ver coisas tristes, de pegar o celular, né, a ferramenta aí que a gente tem também toda hora, e ver desastre e entender, tá sofrendo, ou às vezes perder, né, com todo respeito, né, a quem perdeu, né, parentes, a gente está falando aqui sobre pandemia, é um assunto muito importante. E a gente tem que seguir, né? Tem que ter essa questão de você seguir. E, no final das contas, isso de tudo resta pra gente sermos mais sábios. Porque a vida é sobre essas ondas, né? Estar bem porque aconteceu algo bom e estar, às vezes, não muito bem porque aconteceu algo não muito bom. Bora subir de novo, depois descer de novo. E é muito mais sobre isso do que vamos todos tornar-nos sábios, né? Que Mas você deve ter se lembrado, Stephanie Paula. Põe o microfone aí que todo mundo quer te ouvir. Desculpa. Você deve estar. Você deve... está tão em casa que já. De uma maneira muito descontraída mesmo, né? Mas você mesmo deve ter conhecido situações, aí a Yasmin também, em que algumas pessoas se revoltaram frente ao sofrimento, né? E deve ter conhecido também situações em que as pessoas cruzam os braços diante do sofrimento e não fazem nada perante ele. Mas também deve ter conhecido situações, e aí é que eu quero mostrar a posição do estoicismo, que o estoicismo propõe o quê? Uma resignação frente ao sofrimento. Resignação. O que seria a resignação? Seria a revolta frente ao sofrimento? Não.
Seria eu aceitar de braços cruzados o sofrimento que aparece na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu amigo? Também não. Não é aceitar o sofrimento de braços cruzados. A resignação proposta pelo estoicismo lá na antiguidade é da seguinte forma: frente ao sofrimento que pode ser evitado, existem sofrimentos que podem ser evitados, né? Sim, claro. Mas deixa de viver também, né? Porque às vezes a gente não se relaciona por medo do término. Isso, você se priva de viver sensações boas. Você às vezes não faz uma mudança de trabalho, né? Por medo do será que lá vai acontecer. E você se priva de viver realizações ainda maiores, melhores, talvez. Então, frente a esse sofrimento que pode ser evitado, eu devo lançar mão de todos os recursos que eu tenho para evitar esse sofrimento. Eu não devo cruzar os braços e deixar o sofrimento tomar conta da minha vida e da vida das pessoas. Eu devo lançar mão de todos os recursos que eu tenho. Então, vamos supor, uma casa está para cair, um exemplo, né? Mas eu devo lançar mão de todos os recursos. É possível ainda mantê-la erguida? É possível escorá-la? É possível restaurá-la? É mais ou menos isso. Sim. Né? Lançar mão de todos os recursos para evitar o sofrimento. Primeiro. E, em segundo lugar, isso diante dos sofrimentos possíveis de ser evitados. Né? Eu posso até citar um exemplo. Nós estamos aí com a pandemia. Aqui nós estamos, vejo que vocês chegaram a esse estúdio aqui com máscaras, né? Sim. Isso é uma forma de evitar um sofrimento, de evitar uma dor. Sim. Né? Usar máscara, usar o álcool gel, né? Manter o distanciamento. São cuidados que devemos ter para evitar o sofrimento. Então é uma medida cautelar, Sim. vamos dizer assim, em termos em termos sanitários, para evitar o sofrimento, evitar nos contaminar. Agora, existem sofrimentos que são inevitáveis. Como a morte. Todo mundo vai morrer. A morte. Não tem como, gente. A Pra morrer, basta estar vivo. Eu adoro essa frase. Essa, aliás, é uma expressão até muito sábia, né? Para morrer, basta estar vivo. Então, Yasmine, diante do sofrimento que pode ser evitado, o estoicismo propõe o seguinte comportamento. Devo lançar mão de todos os recursos para evitar o sofrimento. Agora, diante dos sofrimentos inevitáveis, como a Stephanie Paula citou agora, que é a morte, né? A morte é inevitável, né? É inevitável. Então, eu devo ter uma atitude de resignação. Ele convida também para a gente olhar para o céu. Que é no sentido de quando você olha para o céu e vê a imensidão e entende, né? Eu acho que isso é muito forte, dizer que a gente é muito pequeno, porque eu não levo muito para esse lado, mas é isso que ele chama a atenção. Quando a gente olha para o céu e observa o universo, a gente entende que nossos problemas são muito pequenos. Uhum. Então, isso dá o gás para a gente entender que talvez a gente esteja, assim, passando por situações difíceis, que às vezes imaginamos não ter como sair disso, mas é sobre olhar e entender que tudo é muito amplo, tudo é muito grande. Isso que às vezes a gente está enfrentando é pequeno perante a isso. Então a necessidade de se ressignificar também nesse sentido, de entender que a vida, enquanto a gente está vivo, gente, vamos viver. Que a morte vem mesmo, a gente não sabe a hora. Então é isso. Uma coisa é você aceitar passivamente o sofrimento na sua vida. Eu estou aceitando o sofrimento de uma maneira passiva. E nada vou fazer para evitá-lo. Outra coisa é fazer tudo para evitar o sofrimento na sua vida e na vida dos outros. E ainda que você faça tudo, você não consiga evitar o sofrimento. Então você se posiciona dessa maneira, aceitando o sofrimento, resignando-se diante do sofrimento. Né? Sim. Eu me lembro, né, de alguém, por exemplo, que possa estar perdendo alguém de sua família, né, com esse fenômeno inevitável que é a morte, mas que antes de ele aceitar aquela morte, ele lançou mão de todos os recursos, né? Ele procurou a medicina, ele procurou os recursos todos, a espiritualidade para poder evitar que aquilo acontecesse. Mas ainda que ele tenha procurado tudo, não foi possível evitar a morte. Então eu devo ter uma atitude de revolta diante daquela perda? Não. Eu devo ter uma atitude de indiferença diante daquela perda? Também não. Eu devo ter uma atitude de resignação. O que seria a resignação? Aceitar o sofrimento inevitável. Sim. Né? O sofrimento, diante do sofrimento evitável, eu vou procurar evitá-lo.
Sim. O exemplo que nós citamos aqui agora, que é o uso de máscara, distanciamento. Se tornar sábio perante a situação. Agora, o inevitável tem que ser Eu vou chamar de aceito. amiga porque eu não me aguento. Eu queria chamar de Yasmin, eu vou chamar de amiga mesmo. Fala, amiga. Amiga, fala amiga. Eu acho lindo como você deposita, às vezes, momentos. A gente é amiga mesmo na vida, né? No nosso, fora daqui do estúdio também. Então, às vezes a gente tem situações que a gente cai nessa questão. E você sempre deposita em arte, né? Talvez seja uma ferramenta, uma dopamina sua, que é pintar, é ouvir boas músicas, é fazer dança, que você faz, não sei, 58, 78 aulas de danças por dia, que eu não entendo. Eu pisco o olho, a Yasmin saiu de uma academia, foi pra outra fazer outra aula. Eu fico cansada só de ver. E eu fico curiosa, aliás, eu me inspiro muito em você também. E, aliás... Mediante a momentos difíceis da vida, né, que meu pai acabou de citar, sobre morte, sobre perda, sobre, às vezes, desemprego, né, a pandemia tá aí para, né, teve uma taxa absurda de desemprego, é a gente se espelhar, a gente não tá aqui falando contra o Instagram, contra a felicidade momentânea, mas talvez utilizar dessas ferramentas para buscar pessoas que te inspiram a levantar da cama naquele dia difícil, que às vezes não é fácil, e eu falo isso por mim mesma. Eu tô sempre ativa, tô sempre criando, tô sempre fazendo, mas tem dias que são difíceis. Somos seres humanos, estamos passando uma pós-pandemia, e seria hipócrita da minha parte dizer que tem sempre flores. E a Yasmin é uma pessoa muito ativa, muito resiliente. Então, tô curiosa aí, fala um pouquinho. Vamos somar com o povo que tá assistindo e que tá escutando, porque eu não trouxe essa garota à toa. Aliás, nós não trouxemos, né, pai, à toa. A filha do padre que eu vi. Adoro quando você fala filha do padre. Acho massa. Baléu, sou a filha do padre. Todas as vezes em que eu me sinto triste, assim, a minha trajetória para chegar a São Paulo foi muito desafiadora. E aí eu saí da casa da minha mãe e vim para uma cidade que eu não conhecia, nunca tinha vindo passear nem nada. Eu vim para o teste do Balé do Faustão, em meio a milhares de garotas, passei e falei, vou ter que me mudar para lá. Não conhecia ninguém. Então, essa minha transição dessa época para agora foi bem dolorosa. E eu me encontrei mais ainda nas artes. Então, toda vez que eu estou muito chateada com alguma coisa, ao invés de eu ficar pensando naquilo o tempo todo, eu sento, vou desenhar, porque ali é um momento que eu vou jogar pra fora e eu vou entender o que tá acontecendo. Porque às vezes, se eu ficar pensando muito, eu não vou entender o que tá acontecendo. Eu vou criar pensamentos em cima de neuras, e aí eu tô numa grande bolha, assim. Você se encontra com você, né? Eu me conecto. Vou sentar, vou desenhar. Estou com um problema na área amorosa, vamos supor. O que me vem na minha cabeça? Que palavras vêm? Que imagens vêm? E aí eu vou desenhando e aí eu entendo. E a resposta disso é isso. Olha o poder da arte, né? É muito significando as suas emoções. Sim. E acho que no sentido também até de... Eu acho muito linda e curiosa aquela sua história de você ter... Que você mexia com autocostura, né? Sim. E você vendeu a máquina para poder te proporcionar da nova experiência. Então, se você é uma pessoa que tá ali essa palavra é difícil. Niilismo passivo, você não se arrisca. Você talvez não venderia e não viria se arriscar em São Paulo. Sim. Quantas coisas incríveis você construiu posterior a isso, né? Sim. Então... É muito gostoso ouvir assim, a sua história. Então, eu acho que teria tudo a ver te incluir justamente nesse assunto, porque você traz esse conhecimento pra gente. Eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui com Agradece vocês. Quem tá ouvindo, quem tá vendo, que eles com certeza estão muito felizes. A satisfação, Yasmin e Stephanie, é toda minha, viu, de estar participando aqui desse podcast com vocês, tá ok? Então a gente quer convidar para vocês assistirem o próximo episódio. Como a Yasmin não vai estar aqui, vai, amiga, convida. Vai assistir, é isso. Gente, vamos assistir o próximo episódio, porque eu tenho certeza, porque eu conheço os dois, que vai estar incrível. E eu já tô ansiosa para assistir também. Um beijo, bora sermos resilientes em vida. E é isso, né, pai? Agradece aí, fala o nosso arroba, que eu adoro você falando no Instagram. Bom, o nosso projeto aí, né? O endereço é arroba a filha do padre oficial. Arroba a filha do padre oficial. É um projeto da minha filha, Stephanie Paula, né? E ela me convidou para participar. Eu aposentei agora recentemente. Ela falou: pai, você vai ficar aí parado sem fazer nada? Venha trabalhar comigo aqui em São Paulo. E vamos fazer umas gravações aqui sobre filosofia. E é isso, de uma maneira assim muito acessível, mas eu disse para ela, olha, filosofia não é uma coisa assim vulgar, é uma coisa séria. Não, pai, mantenha o rigor da filosofia, mas procure usar um linguajar acessível. Então esse é o nosso desafio, porque o que eu vinha fazendo até agora era usar o linguajar acadêmico, né? E agora ela me pede nesse projeto que eu use um linguajar
mais acessível, mais popular, onde até mesmo a pessoa que não conhece nada de filosofia possa entender. Então, estamos aí Estamos diante se desse... ressignificando. Meu pai está aí para mostrar a palavra de ressignificar. Um beijo, obrigada por ter apertado play aqui. E apertem play no próximo. Obrigado. Obrigada. Obrigado.